Salve, queridos! Então, assim, para encerrar por hora esta ode à umidade, né? A influência fortíssima do fator umidade, assunto que eu iniciei há 2 episódios atrás. No episódio anterior a gente destacou as caixas de umidade. E agora, por sorte, para fechar bem a temática, a natureza me agraciou aqui com chuvas. Chuvas bem constantes. Ontem choveu praticamente o dia inteiro aqui na minha região. Hoje já amanheceu chovendo, tá? Então na área aberta aqui, onde eu não tenho nenhum tipo de cobertura, painel paredão, casinha do tango, enfim. A chuva aqui trouxe essa umidade mais alta. Vocês notaram aí na abertura do episódio como os vaporizadores, como o vapor dos umidificadores estão bem evidentes, né? Basicamente porque rola uma aglutinação do vapor de água do ar com o vapor que é expelido pelos umidificadores. Aí fica bem mais visível, né? Se materializa muito mais. Na área aqui do painel paredão, como eu já falei para vocês, eu praticamente não mais intervenho. Dou umas mangueiradas de vez em quando, faço a função aqui de suplementar com fertilizantes e tal. Mas, no geral, eu deixo a natureza seguir solta. Inclusive em relação às pragas, que acaba rolando equilíbrio, né? Até o momento eu nunca tive uma praga que avançou a ponto de destruir as plantas, né? Ciclos se iniciam e acabam de maneira mais controlada e contida. E a chuva aqui então provoca uma aparência mais legal para as plantas, né? Além de hidratar, além de se misturar no substrato e liberar, facilitar a liberação de nutrientes, além de aumentar a umidade, que uma coisa é água no ar, umidade no ar, e outra coisa é água no substrato. Então, por exemplo, aqui, ó, o Anthurium furcatum, folhinha nova lançando nesta época do ano, folha deslumbrante, a beleza desse cara aqui, né? É um Anthurium super lobado, tem lobos muito acentuados assim. E tá aqui, ó, essa folha tá perfeitona. Eu fui ajudando a conduzir aqui porque tem esses galinhos aqui do bambu moçô que podem rasgar a folha e tal. Então eu só ajudei a conduzir aqui para ele se posicionar numa área que desse para expandir com uma certa liberdade, com um certo espaço. É a primeira vez que eu vejo a infrutescência do X sanguineum ao vivo e a cores, e ele tem um fruto maior, né, a ponto da espádice ficar mais deformada. Isso é comum no X sanguineum e de repente tem no Clarinervium também, né? A gente vê uma deformação maior, bem diferente do morfotipo, da forma aqui do Balauanum. Não chega a deformar, fica todo simétrico e organizado assim. Os frutinhos, né? São frutos menores e eles ficam todos organizadinhos assim. E aqui a gente vê uma deformação bem evidente assim. A espádice vai ficando toda tortona e tal. Características morfológicas aí. O meu X magnificum, neste contexto também, ele trouxe está trazendo aqui uma inflorescência. Mais uma aqui para a coleção. E vejam só que as abelhas euglossas se atraem bastante por essa espádice aqui, pelo fluido da preantese masculina. Vou tentar conter. Eu vou pegar um saquinho agora, cobrir, porque eu não quero que as euglossas venham aqui. Eu quero recolher o pólen desse cara. Se eu deixar as euglossas atacarem aqui, acaba cessando a fase masculina de pólen. As euglossas fazem uma farra aqui, chega até a ficar com aspecto de assado, sabe? Elas raspam tanto aqui que machuca a espádice. Então eu vou cobrir com um saquinho aqui para ver se eu aguardo a fase masculina de pólen para eu fazer extração nas brincadeiras de híbrido que eu tenho feito. Pecíolo é em D,
está neste formato há muitos e muitos anos. Já são aí 4 anos que eu tenho essa planta aqui. Feito. Ela está em pré-antese feminina, ou seja, ainda está em formação, tá? Só prendi com o araminho aqui assim. E de tempos em tempos vou checando aqui para ver se entra na fase masculina com pólen para fazer extração e utilizar nos híbridos, tá? A aplicação do saquinho aqui não diz respeito então a proteger os frutos, mas sim proteger a inflorescência do ataque muito voraz das abelhas euglossas na fase feminina aqui da inflorescência do Anthurium X magnificum. Bom, e com a chuvinha que a gente teve agora, nesses 2 dias, tá até meio abafado, para falar a verdade. Isso se dá basicamente pelos ciclones locais que a gente tem notado aí nas notícias e o El Niño, como eu já tinha comentado a vocês, né? Em Pernambuco parece que a coisa lá tá muito louca, muita chuva, calor, esfria, tempestades mesmo. Por um lado é muito bom, por outro a gente já sabe, né? Nosso tempo tá meio contado aqui. E aí então, com isso eu finalizo aí a ode. Olha só, Monstera praetermissa com outra inflorescência. Olha só, está completinha, lindinha a inflorescência da Monstera praetermissa, tá? A forma dela é essa aqui, ó. Espade-se amarelada, espata também. E assim então finalizo um pouco dessa parte de ode à umidade. Falamos aí de umidificadores na sala e na cozinha, falamos da caixa de umidade e agora a natureza me presenteou com a chuva também. A chuva que é realmente a rainha aí para o nosso cultivo, tá? E que garante aí hidratação, umidade para as plantas aqui da área externa. Aqui ó, um breve avistamento da laje, do telhado da casa do tango. Tudo isso aqui é raiz aérea de muitas espécies. E esse molhado aí ajuda a criar capilaridade. E as espécies que estão se aproveitando dessa facilidade aqui, elas estão se nutrindo e hidratando a partir dessa realidade aqui, tá? São alguns privilégios e benefícios de ter planta fora de casa, né? Em áreas mais abertas, onde a gente pode dar esse tipo de condição. Basicamente, o telhado inteiro da casa do tango está forrado de raiz aérea. Embora muito conteúdo do Fly Channel seja embasado em aspectos técnicos e científicos para justificar uma inflorescência como essa, ó, do Anthurium parvum, a aplicação de um fertilizante premium foliar, o NPK com excedente, com mais porções, aí, proporções de fósforo. Eu tenho falado um pouco para vocês sobre o poder da intenção perante as plantas, né? Delas supostamente captarem as nossas intenções. Mostrei o parvum ilustrando essas situações. Curiosamente, o Anthurium Red Magnificum X Papillilaminum, cuja lâmina foliar fica exatamente dessa cor, fixa, olha só. É um Magnificum com coloração de Papillilaminum. É bem interessante. Esse indivíduo que é relativamente juvenil, também, por incrível que pareça, primeira inflorescência, chances de vir imaturo, não fértil e tal, mas é representativo, né, para o contexto, para as minhas intenções. Interessante a plantinha também, relativamente nova na coleção, 5, 6 meses, ela já trouxe também uma inflorescência inicial, está trazendo, né? Esse híbrido eu acho muito interessante, a coloração da folha dela é realmente diferente. Anthurium SP Kibbutz, que tem aquela folha muito vermelha, tipo Red Maju, está finalizando a formação e a inflorescência aqui está começando a abrir, ó.
A Spadice está querendo se liberar da espata aqui. Ainda Anthurium radicans com Luxurians. Estou com essa inflorescência que tudo indica a efetividade aqui na polinização. Isso que a gente nota ressaltado aqui são as pontinhas dos frutos já em desenvolvimento. Não sei se vai dar para enxergar, mas a gente está com uma lâmina foliar nova e uma outra inflorescência vindo aqui, ó. Meu dedo está empurrando aqui a pontinha da inflorescência. Não sei se vai dar para notar. Às vezes também ocorre, ocasionalmente, a autopolinização. Essa Spadice aqui do F. midori, ela estava na fase masculina. Eu estava extraindo pólen para híbridos, né? Fui extraindo e tal. E vejam só, na base aqui da Spadice, a gente nota aqui alguns sinais bem aqui, bem na base, e alguns pontos aqui, até a coloração meio rosada. Isso mudou de uns tempos para cá, sugerindo o quê? Infrutescência, porque alguns pontos da Spadice, mesmo na fase masculina, ela está na fase feminina. Então, quando a gente recolhe, seja com dedo ou com pincel, o próprio pólen cai nas áreas femininas, né, e se autopoliniza. Tudo indica que é isso que ocorreu em alguns poucos pontos aqui do F. midori. Estou acompanhando e tenho notado que esses pontos de estresse, de desenvolvimento, estão aumentando aos poucos aí, tá? De novo, tudo isso no contexto de NPK com excedente, maiores porções de fósforo, com fertilizante premium que eu tenho mostrado para vocês e com essa real intenção do ano aí que eu tenho projetado a elas. Se acredita ou não neste contexto, eu sei lá. É um tema que me veio muito pontualmente, não é algo que eu venho fomentando de longa data. Veio com força e nessa mesma força que veio, a gente tem notado muita inflorescência geral aqui, em espécies variadas, como o Bessie também, que tudo indica que essa primeira inflorescência veio infértil, tá? Somente nessa ponta do ápice que eu vi produção de pólen, mas foi uma coisa bem suave e tal. Recentemente rolou um encontro aí entre players, concorrentes sim, em algum nível, Tropicalia Garden, Galpão Paisagismo, Mundo das Folhas, Maju, eu estive presente lá também. Fizeram um encontro aí, um almoço, conversar sobre o mercado, as preocupações, as ideias, as intenções, as expectativas. Isso faz parte, tá? O primeiro ponto que eu acho interessante desses encontros é que a gente rompe um pouco com a ideia de que concorrentes são inimigos mortais, né? Obviamente que tem gente que pensa assim, e normalmente quem pensa assim não manja muito de atuar no fair play, né? É um vale tudo meio não, bastante questionável e tal. Mas a gente consegue encontrar também pessoas, e as pessoas são os donos dos seus negócios, que acreditam mais numa cultura fair play, um capitalismo um pouco mais social, no qual, onde mesmo exista concorrência, é possível que encontros sociais,
parcerias, uma tratativa até de amizade, dá para dizer, inclusive. E muita troca de ideia, né? É muito comum em âmbitos corporativos até, empresas concorrentes ou parceiras se encontrarem em feiras, eventos e tal, com basicamente esse propósito, né? Da troca de ideia, da troca de expectativas, pensamentos, opiniões sobre mercado e tal. E foi isso meio que rolou recentemente. Eu pude acompanhar essa vibe. Comida boa, papos bons e uma preocupação legítima aí do futuro do mercado, de como está hoje também, o que dá para melhorar, como é impressionante algumas características inerentes ao colecionismo de planta. As empresas atuam para o colecionismo, que é diferente de tudo aí que a gente vê de garden, né? Colecionismo é um super nicho. Eu gosto desse termo, super nicho, né? E as plantas são super específicas e as estéticas também são específicas, e os assuntos e a forma de cultivo, a preocupação com os cuidados, o próprio quesito de umidade que eu coloco muito para vocês, se não tiver, dança muitas vezes, né? E não é todo mundo que entra nessa realidade, né? E quando eu falo fair play aí, o que significa isso? O que é jogar fair play? Fair play é um termo utilizado no cenário entre mercados, empresários, funcionários, gestores, administradores. A gente vê isso muito no futebol, inclusive, que traduzindo ao pé da letra e da maneira mais objetiva possível é jogar limpo, né? É uma ciência de que existe concorrência, mas se jogar limpo. Como que é jogar limpo? Jogar limpo é basicamente a atuação perante o público, o mercado. A analogia com o futebol é muito eficiente, né? Então o jogador está lá fazendo dribles excepcionais na boca do gol e ninguém vai passar uma rasteira desleal para que o cara perca a chance, né? E quando o jogador então está atuando bem e tem a chance lá, um percentual de chance de marcar o gol, sem que ninguém o impeça de maneira desleal, rasteira, o termo é bem apropriado, o cara pode ou não marcar o gol, né? E tem seus méritos lá pelo ato. No caso aí de mercados, é o ato perante o público, é o ato perante o próprio mercado. Atos criativos, políticas de preço, reposicionamento de produto, comunicação, apresentação, atendimento, parcerias comerciais e, acima de tudo, uma ciência. Quem está na frente aí do balcão, ou melhor, atrás do balcão, trabalhando para a coisa funcionar, tem que gostar de gente, tá? Porque se não gostar de gente, não há negócio aí que se sustente ou até se recrie, né? A gente está pelas pessoas aí. Então a maneira que a gente vende, a forma que a gente atende, a maneira que a gente envia, digo, os lojistas, né? A maneira que se comunica, que se apresenta os produtos, tudo isso vai fazer diferença para quem? Para o público exclusivamente. E quanto mais criativo, diferenciado, assertivo, aderente à realidade do público, aquilo que mexe com o público, aquilo que faz realmente diferença, mais chance tem da loja no fair play conquistar seu cliente, realizar suas vendas e, enfim, garantir o próprio mês, né? Então, tirando essa parte do fair play, é algo que eu já comento e trago de tempos em tempos aqui no Fly Channel. É possível a gente ter concorrência fair play e, consequentemente, encontros
como eu presenciei aí por esses dias, tá? Do contrário, é aquilo, né? É o não fair play. E o não fair play aí eu nem preciso ficar narrando demais quais são as práticas, porque eu acho que vocês sabem quais são elas. Acabei de notar que também o Anthurium cristalino peltado está com inflorescência. Uma primeira aqui, bem diminuta, mas é um sinal, né? Anthurium cristalino também. Anthurium SP Alto Fluminense. Eu acho que a inflorescência aqui também pegou, tá? Pegou no sentido da polinização. Eu acertei o tempo da fase feminina, trouxe o pólen aqui. Tô vendo que ela tá um pouco diferente. Vamos ver, né? Aqui não é tanta certeza assim. Monsterinha siltepecana também. Tá bonitinha aqui, subindo e tal. Crescimento relativamente lento. Não sei se é por questão de hábitat. Olha a globulosa, linda, diferentona. Crescendo lindamente. Sem grandes trabalhos. Face abaxial da folha é o velutino mais camurçado que eu já consegui notar numa planta, tá? De verdade. Embora a Eugênia pulquérrima também seja desse estilo, uma mirtácea, outro rolê. Ela tá um pouco longe de mim aqui, mas essa Eugênia pulquérrima, que é uma frutífera, né? Ela também tem um toque velutino excepcional, assim. No caule também. Vou tentar lançar um zoom aqui. Olha lá as monsterinhas que eu soltei, libertei recentemente. Todas já se posicionaram de maneira mais confortável, né? Monstera deliciosa. Não sei se alguma vai trazer variegação ou modificação. Acredito que por enquanto elas são todas as padrão Monstera deliciosa. Um pouco recente para saber. A Monstera SP oblíqua Peru tá aqui no rack, tá? Dentre tantos mitos a respeito dessa espécie, ela não é tão exigente assim com umidade, viu? Aliás, antes de eu quase perder essa muda, como eu mostrei em episódio anterior, ela estava crescendo muito bem no ar com relativa baixa umidade, nem tinha umidificadores aqui ainda. Borrifava uma aguinha uma vez por dia, basicamente. E estava crescendo bem. Eu quase a perdi quando eu resolvi colocar num vaso maior na área externa. Aí a bichinha quase se foi. Então agora ela está indoor com sistema de umidificação e luz artificial Grow Light aí. Vocês vão lembrar, ou melhor, alguns de vocês vão lembrar que eu fiz mudas, 3 mudas do Anthurium luxurians a partir de um toco que gerou diversos clones. 2 dos clones se foram, um numa troca com um amigo produtor, o outro foi para os membros, e eu tô com essa mudinha aqui, ó, a menorzinha, que liberou uma nova lâmina foliar agora. Também tá lá no rack. Tô com esse carinha aí no meio se recompondo depois de uma jornada de viagem aí meio inóspita. Ele tá com uma gema lateral, ou seja, tem um clone junto. É um cara super especial
no contexto de coleção de Anthurium aí. É um dos mais bem cotados e reputados lá em terras estadunidenses, tá? Acho um pouco difícil parte de vocês reconhecerem quem é. Resolvi não deixar na caixa de umidade, mas ele está aqui nessa umidade alta do rack, em meio às outras plantas aí. E em breve, assim que ele estiver um pouco mais apresentável, a gente fala mais sobre ele. A lâmina foliar dessa variação do Dressleri está começando a esverdear. Não sei se vai ser possível notar pela câmera. E tudo indica que vai ser um verde bem escuro, tá? Bem escuro mesmo. E isso talvez o aproxime mais realmente ao Dressleri que a gente avista na NSE Tropicals, tá? Vamos acompanhando aí, porque o Dressleri Croat, ele é um verde mais clarinho. Então não sei. Pelo formato da folha poderia ser o Croat ou esse que a gente menciona, que é um verde bem escuro, por vezes aveludado, mais brilhante também. Veremos.